Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Aqui a minha única intenção é trazer uma semente de esperança em forma de mensagem ao seu coração. E a mensagem de hoje eu trago para que traga paz a vocês, traga acolhimento, assim como Deus tem me dado essa paz, assim como Ele me acolheu, assim como Ele me ama. Eu venho aqui mostrar para vocês também o quanto Ele os ama, né? E eu vou mostrar, né? Não é falando por mim não, é falando por Ele, porque para Ele são todas as coisas e é através da palavra, né? A palavra lá em Atos 10 vai falar de um homem, né? Que não era judeu, né? Que eles consideravam ser diferente, né? Ele era estrangeiro, ele era de outra terra, né? Mas ele compartilhava da mesma fé. Ele tinha fé em Deus, ele acreditava no Filho, ele acreditava no Pai, ele acreditava que Deus podia todas as coisas. Então ele orava, ele jejuava, ele tinha temor a Deus, né? Por mais que ele não era convertido, não fizesse parte da mesma nação, né? Mas ele acreditava, ele compartilhava da mesma fé. E um dia, durante esse jejum dele, essa busca nele, né, pelo Senhor, o Senhor se compadeceu, né? O Senhor escutou as orações dele e enviou um anjo, né, para que falasse com ele, para que dissesse a ele que as orações dele teriam sido respondidas, né? E o anjo foi lá falar para ele que as orações dele tinha chegado aos céus e orientou ele que ele procurasse um discípulo, né? Que foi amando do Senhor, que esse discípulo falaria com ele, que era Pedro, né? Que esse discípulo falaria com ele, né? O que o Senhor queria falar. E então ele foi atrás de Pedro, né? Procurou e falou para ele o que tinha acontecido, que tinha aparecido um anjo que falou para ele procurá-lo, né? E aí eu vou ler a partir do 33 até o 35, Atos 10, né? O que Pedro fala: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, né? Ele chegou bem na hora que estavam reunidos ali, para que eles pudessem falar de Deus, né? Aí, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado, né? Quer dizer, ele chegou bem na hora para ouvir o que Deus queria falar com ele, né? Porque que Deus pediu para que ele procurasse esse discípulo, né? E abrindo Pedro a boca, Pedro era o discípulo, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ou seja, né, para Deus não importava a nação que ele era. Para Deus o que importava era o temor, era a obediência, era o amor, era a fé que ele tinha no Senhor, né? E é com essa mensagem que eu venho falar para você hoje, né? Até através da palavra, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, mas sim da fé delas. Ou seja, se você já foi do ministério, se afastou e acha que Deus te esqueceu, eu vim aqui para te falar: Deus não te esqueceu, Deus ainda te ama. Se você nunca teve coragem, né, de entrar numa igreja porque se acha imundo, se acha pecador, né, eu venho aqui para te falar que Deus, ele não vai olhar para os seus erros, ele vai olhar para o seu coração, ele vai olhar para a sua intenção. Se você se acha indigno da presença de Deus, mas o seu coração clama por Ele, mas você ora a Ele, o seu coração é quebrantado. Quando você precisa, você crê naquele lá em cima, sabe? Eu venho te falar que Deus te ama. Deus, ele não vai olhar pra gente pelo que vestimos, pelo que somos. Ele vai olhar por dentro. Ele não vai olhar o externo, ele vai olhar o interno. Eu também já me senti indigna também, eu também já me senti suja, impura, sabe? Porque, infelizmente, né, o mundo quer impor padrões na gente, né, as pessoas. E aí, quando você começa a se aproximar do Senhor, quando Deus quer algo de você, nossa, aí a cabeça da gente buga, porque quando Deus falou comigo que era para mim criar esse canal, eu falei, mas eu, né, como eu, né, e comecei a estudar a palavra, sabe, mas, sabe, eu ficava me martirizando, vocês não têm ideia, sabe, me
me martirizando, me julgando o tempo todo, sabe? Porque eu via que eu não era, sabe? Igual os padrões do mundo. Eu não era de igreja nenhuma, não sou, né? Não nasci em nenhuma igreja, mas sempre tive minha fé muito livre. E claro, né? O ser humano, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. A gente sabe o que é certo e o que é errado, né? E mesmo não sendo de nenhuma religião, mesmo até não conhecendo a palavra, como eu estou conhecendo agora, ainda não conheço 100%, estou buscando conhecer, e mesmo sem conhecer, na minha vida eu já sabia o que era errado e o que era certo. Então eu sempre procurei evitar fazer as coisas erradas, né? Mas mesmo assim a gente ainda faz. Por quê? Porque somos falhos, porque somos imperfeitos, porque perfeito só teve um. Não adianta a gente falar assim, a gente não vai pecar, a gente vai. Infelizmente, somos seres humanos, somos falhos, infelizmente, uma hora ou outra, nem que seja em pensamento, a gente vai pecar. Só que você não pode ficar se martirizando, se sentindo sujo, se sentindo impuro diante do Senhor, se Ele conhece o seu interior. Mas eu oro hoje e amanhã eu tô lá no mundo. Você orou? Você plantou sua sementinha. Porque tudo que a gente fala, que a gente escreve, que a gente faz, até o ato que você faz, você dá legalidade no mundo espiritual. Ou seja, de alguma forma, o mundo espiritual vai te responder. Se é algo bom ou se é algo ruim que você faz, o mundo espiritual vai te responder. Então eu venho te falar que não importa o que você tem feito, reconhecer o seu erro é a primeira coisa. Reconhecer que Deus te ama, que Deus te chamou, não foi pelo seu pecado, foi por quem você é, pelo seu interior, é o que é importante. Então, não desista de buscar ao Senhor, continua orando, não se sinta indigno, não se sinta indigna porque você faz coisas que desagradam ao Senhor, não se sinta. Por mais que Ele não vai se alegrar com certos comportamentos ou atitudes, mas se você está arrependido, Ele vai te reconhecer, você entendeu? Deus reconhece e Deus conhece aquele que verdadeiramente ama a Ele. Porque não adianta a gente falar que crê, mas a gente falar da boca para fora, né? Se você crê no Filho, você crê no Pai. Se você crê na palavra que eu li agora, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, pense comigo, Deus vai olhar o seu interior. Você já ajudou um amigo, já ajudou um parente, já ajudou alguém na rua, já fez alguma coisa boa na sua vida? Se você fez, você já plantou uma sementinha. Então, Deus viu, Deus não esqueceu cada gesto seu, cada tentativa de você ser uma pessoa melhor. Deus vê. Então, se você está tentando, continua tentando. Se você errou, volte ao Senhor, reconheça seu erro. Vai no seu quarto, ora ao Senhor e peça perdão, peça de coração, peça forças. Só não desista de tentar ser uma pessoa melhor. Só não desista do Senhor, só não desista de sentir orgulho de você mesmo. Mais uma vez eu te falo, não se sinta indigno, não se sinta indigna. Deus vai olhar o seu interior, Deus vai ver o que você tem feito. Entendeu? É isso que eu quero dizer a vocês. Eu vim para trazer uma leveza, porque até eu mesmo ficava me crucificando a mim mesmo, me cobrando demais. Nossa, até eu entender que a minha fé era livre. Gente, custou, eu me martirizei demais da conta, porque por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, sabe? Eu pensava, nossa, Deus vai me julgar, Deus não tá feliz, Deus vai me castigar. E Deus é amor, Deus é acolhedor, Deus é pai. Um pai não quer mal ao filho, o filho vai errar, certo? Na vida é assim, o filho vai errar, mas a gente não vai condenar um filho porque ele errou. A gente não vai deixar de ser mãe, de ser pai, porque o nosso filho errou. O amor continua o mesmo, a preocupação é a mesma. Deus só quer o melhor para nós e Ele nos ama igual nós amamos nossos filhos. E é esse amor que Ele quer nos ensinar. Ele quer que a gente ama ao próximo, que a gente para de julgar, até julgar a si mesmo.
parar de nos condenar, a gente tem que parar com isso, a gente tem que parar de querer ser padrão, a gente tem que parar de querer, sabe, ser perfeito, porque perfeito é só Deus. A gente vai errar no comportamento, no pensamento, em alguma palavra sem pensar, uma hora ou outra a gente vai errar. O importante é você reconhecer que você precisa do Senhor. O importante é você reconhecer que você quer melhorar. O importante é você reconhecer que errou, mas você voltou atrás e reconhecer o seu erro. Então não importa se você está no mundo ou se você está afastado de algum ministério, algum cargo, não importa como você está hoje ou se você tem vontade de conhecer mais o Senhor, mas ainda não tinha ouvido falar tanto dele, se você não conhece a fundo, não importa. Deus te ama desde que você crê nele, crê no Filho, crê nele, desde que você seja íntegro, verdadeiro, porque o Senhor vai olhar o nosso interior. Ele vai olhar se a gente é sincero nas nossas palavras, porque Deus, ele é tudo. Ele é verdadeiro, ele é amor, ele é fiel. Então, só acredita no Senhor, só continua orando, continua buscando. Eu vou falar para vocês, a única coisa que eu sabia antes de eu começar a ler a palavra é que Jesus nos salvou, morreu por nós e era filho de Deus. E mais nada, eu não sabia mais nada. Mas quando a gente começa a buscar o Senhor, se aproximar, nossa, é a coisa mais linda, porque cada descoberta que a gente faz, que Ele nos ama, independente de qualquer coisa, que já fomos salvos, né, que é pela graça, que tem sim jeito para nós, né, que vivemos no erro. São tantas promessas boas vindo de um Deus tão grande, sabe? São tantas coisas boas. Por que a gente não se apegar, sabe, nas promessas do Senhor, sabe? Tem cada palavra, cada versículo que nos motiva, que nos alegra, sabe? Após a tempestade vem a calmaria, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. É tantas coisas, então a gente tem que se apegar nisso. Eu não sei, sabe, como você tem se sentido em relação a você perante o Senhor, mas eu venho aqui para te falar que o seu erro não determina quem você é, não determina. Como as pessoas te veem, não é como Deus te vê. Deus te ama, tenha certeza disso. Ele te ama, independente do seu erro. Eu não estou aqui para falar continue errando, induzir vocês a persistir no erro, não. Estou aqui para falar para vocês que continue crendo, que continue buscando, porque quanto mais você buscar, quanto mais você crer, mais você vai estar próximo do Senhor. E cada oração é uma semente, lembre-se disso, coloque na sua cabecinha. Cada oração é uma semente, não sabemos quais delas irão germinar e dar frutos. O importante é você continuar orando, o importante é você continuar sendo íntegro, sendo verdadeiro, o importante é você reconhecer o seu erro, o importante é você crer no Filho, você crer no Pai, o importante é você buscar, mesmo que você esteja afastado, mesmo que você esteja longe do Senhor, mas Ele não está longe dos seus, Ele habita em nós. Ele mora dentro de nós, somos moradas dele. Então não importa onde você esteja, Deus está com você. Deus está com você. Só creia nisso. Me recordo, né, de lugares que eu estive em que eu não me sentia mais à vontade ali. Eu até tentei estar ali, né, mas o Senhor vê todas as coisas ao nosso redor, né? E a gente não enxerga como ele vê, né? Mas lá ele estava comigo, né? Até isso eu não sabia que Deus habitava em nós, porque, assim, é algo assim que a palavra fala, né? Deus está convosco, mas aí a gente, quem não tem muito entendimento, né? Reconhece como se fosse algo superficial, e não é. Realmente, Ele vive em nós, realmente, Deus tem seus escolhidos. Se você tem o coração quebrantado para Ele, se você é fiel a Ele, se você acredita verdadeiramente nele, saiba que Ele te conhece e Ele te reconhece como filho, como filha dele.
Então, não pare, não pare. Eu não sei como você está hoje, eu não sei o que você pensou, o que você fez ontem, hoje ou amanhã irá fazer, mas lembre-se dessa mensagem que cada oração é uma semente e Deus vê todas as coisas, Deus vê tudo, até as palavras que você não tem coragem de falar para Ele por vergonha, por medo, por confusão, porque às vezes a gente fica confuso mesmo, com medo mesmo, ansioso mesmo. Somos assim, somos seres humanos, somos assim, mas Ele sabe, Ele lê até seus pensamentos. Então continua orando, buscando ao Senhor para que suas orações venham ser respondidas. Busca afinidade com Ele, aquilo que não te agrada, que você não consegue mudar, mas que você não consegue pedir ajuda para ninguém, você não consegue conversar com ninguém, mas você consegue conversar com o Senhor, você consegue falar para Ele, então peça para Ele: Senhor, tira isso de mim, muda isso em mim. Tenha certeza que Ele vai tirar, que Ele vai mudar, que Ele vai trabalhar em você. Muitas das vezes não entendemos como Ele trabalha, mas acredite, a partir do momento que você fala: Senhor, muda isso em mim, Senhor, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar isso, eu não me agrado disso, eu me envergonho disso, eu não estou feliz com isso. Quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você declara, porque mais importante do que a gente ter vontade é a gente declarar para o Senhor, porque muitas das vezes Ele quer ouvir a nossa voz. Muitas das vezes Ele quer nos ouvir, Ele quer que nos reconhecemos, Ele quer que a gente fale da nossa própria boca, porque, como eu disse, é o nosso coração, Ele vê a nossa intenção também. Então, fale para o Senhor aquilo que você não consegue falar para ninguém, aquela ajuda que você precisa, aquilo que você tem vontade de mudar em você, aquilo que você vê que não é algo legal, que não é algo que te faz bem, que não é algo que te agrega em nada, que não é algo que te deixa feliz, que não é algo que te preenche. Se você tem esse reconhecimento, isso já é Deus te mostrando, já é o Espírito Santo te confrontando. E eu sei que nem todas as pessoas são iguais, umas são mais fortes, outras são mais fracas, mas o Senhor fortalece aquele que busca Ele, aquele que é íntegro de coração, aquele que reconhece suas fraquezas diante dEle, suas falhas. Ele nos fortalece, tenha certeza, tenha certeza. E não é falar assim: eu vou começar a orar e não vou mais fazer isso. Não, a gente é falho, querendo ou não, uma hora a gente vai errar de novo, querendo ou não, uma hora a gente vai tropeçar de novo. O importante é você não parar, o importante é você continuar buscando ao Senhor, declarando para Ele, falando para Ele, se abrindo para Ele, crendo, principalmente crendo. Não creia no que seus olhos veem, sabe? Porque muitas das vezes a gente se pega em circunstâncias que a gente pensa: mas Deus não está fazendo nada, olha como eu ainda sou, olha o que eu ainda faço, olha como está isso, como está aquilo, olha como está essa situação, eu oro e nada muda. Não, tenha certeza que Deus está trabalhando, tenha certeza que Deus está se movimentando, porque Deus trabalha no silêncio. E quando você menos esperar, as coisas já estão fluindo, já estão acontecendo. Faça isso, ore mais, busque mais e começa a olhar para si. Aos pouquinhos você vai ver Deus mudando, aos pouquinhos você vai ver Deus trabalhando. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o mundo, olha para o Senhor, olha para você. Aos pouquinhos, Deus vai te mostrando, aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Então tenha paz no seu coração e saiba que Deus te ama, independente, seus erros não te definem. O Senhor conhece o seu interior. E se você chegou até aqui, eu te agradeço por ouvir essa mensagem, né? Que é do Senhor para o Senhor e através do Senhor. Peço a você que se inscreva aqui no canal, compartilha, né, para que essa mensagem, essa palavra possa chegar a mais corações, possam alcançar mais vidas e para que eu continue, né, trazendo
a mensagem de esperança ao seu coração. E agora eu vou fazer uma oração por você. Abra o seu coração e receba. Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, por estar aqui mais uma vez, ó Pai, entregando esta mensagem, Senhor. Eu oro para aqueles, ó Pai, que se sentem perdidos nesse momento, que se sentem, Senhor, indignos da Tua presença. Ó Senhor, que acha, Senhor, que o Senhor os abandonou, que o Senhor não os ama, que o Senhor vai julgar. Ó Senhor, eu oro por essas pessoas, ó Pai, que elas possam sentir o Teu amor, Senhor, o Teu acolhimento, o Teu abraço, ó Pai, porque o Senhor é amor, o Senhor é consolador, o Senhor é acolhedor, ó Pai. Eu oro, ó Pai, para que elas venham ter forças, Senhor. Sejam elas, ó Pai, o que tem feito, o que tem passado, quais erros, ó Pai, tenham cometidos, porque aos seus olhos, Senhor, somos perfeitos, mas aos nossos olhos somos imperfeitos, ó Pai. Que possamos continuar crendo na palavra, Senhor Jesus, continuar crendo no Filho, continuar crendo no Pai. Ó Senhor Jesus, aonde essa pessoa estiver recebendo esta mensagem, Pai, vai até a ela, enche, Senhor Jesus, o Teu coração com a paz. Essa paz, Senhor, que excede todo o entendimento, ó Pai, que não sou eu quem fala, mas é a Tua palavra, Senhor Jesus. Que esta paz possa, Senhor, fazer morada nesse coração agora, ó Pai. Que eles possam sentir, Senhor, a Tua consolação, o Teu amor e o Teu cuidado. Continua, Senhor Jesus, protegendo, livrando e guardando. Espírito Santo, continua guiando cada passo que essa pessoa der, cada decisão que ela precisar tomar. Seja luz, Espírito Santo, na vida dessas pessoas, que elas possam receber essa oração com fé e com o coração aberto, Senhor, porque tudo que é ligado na terra, Pai, é ligado nos céus, e eu creio, Senhor, que agora está sendo ligado a nossa vida com a vida do Senhor, Pai. Eu creio no Filho, eu creio no Pai e eu creio no Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua para todo sempre. Amém. É isso. Eu planto daqui, Deus rega daí e crescemos juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.